na Constituição, que foi a emenda constitucional número 132, e agora a gente está trabalhando as costelas, né? O PL 68 foi a primeira costela aprovada, que veio em sequência, né, por conta dessa aprovação do PL 68, a Lei Complementar 214, que é o que a gente vai falar hoje dos vetos do texto original, né? Esse PL, ele instituiu o IBS e CBS. A gente ainda tem, ao longo do ano aí, um compromisso de avaliar com muito cuidado o PL 108, né, que está em trâmite, tem que ser aprovado esse ano, e precisa ser aprovado esse ano, porque ano que vem a gente já tem as primeiras cobranças de IBS e CBS. Esse PL 108, ele vai trazer para a gente a estruturação e instituição do comitê gestor. Aí vão me perguntar, mas, poxa, já aprovaram o PL 68, mas sem comitê gestor? Ali colocaram uma estrutura de comitê gestor provisório. Ele não vai tratar de cobrança, mas de apoio na regulamentação das N legislações aderentes ao PL 68, que virou Lei Complementar 214, tá? Então, ele vai seguir regulamentando alguns aspectos da Lei Complementar 214 para adiantar o trabalho, vamos assim dizer. O PL 108 ele vai tratar de processo administrativo tributário, que para a gente é fundamental e de extrema importância. Vai tratar da distribuição da arrecadação para os entes federativos e também vai tratar do nosso bendito ITCMD, né, que é um outro tema polêmico que nós vamos ter que enfrentar adiante, especialmente planejamentos sucessórios, vão sofrer alguns impactos aí desse PL que vem adiante, né? E estruturas de proteção patrimonial. Bom, pessoal, indo ao tema de hoje, que são os vetos, vocês vão me ver, às vezes, olhando muito para o lado aqui, porque eu estou com mais duas telas aqui para ir acompanhando a legislação e a gente poder aprofundar um pouquinho mais, tá? Um primeiro elemento de veto, ele aconteceu no artigo 26 da lei, foram 15 dispositivos no total, tá? Esse primeiro, ele foi muito falado aí nos meios de comunicação, que está relacionado com os fundos de investimento, né? Esse primeiro veto no artigo 26, ele trata basicamente de sujeitos que não eram considerados contribuintes do IBS, então esses fundos estavam lá com o veto, eles passam a ser contribuintes do IBS e da CBS. Como consequência, foram feitos outros vetos ao longo do texto legal, né, da Lei Complementar 214, que tinham relação com esse dispositivo, tá? Mas, basicamente, eles colocaram esses fundos como contribuintes aí do IBS e da CBS. Eu não sei se tem alguém aqui que atua no setor, mas fica aí no radar que, obviamente, esses vetos, pessoal, é importante falar sobre isso, eles ainda podem ser derrubados pelo Congresso. A gente teve a retomada dos trabalhos com a eleição dos presidentes de casa, né, agora em fevereiro, e esse assunto ele vai, obviamente, ser abordado lá no Congresso, se esses vetos serão derrubados. A consequência de derrubada do veto é a republicação dele dentro do projeto inicial, que já é uma lei publicada hoje, tá? Que é a Lei Complementar 214. Ele volta para o texto, basicamente é isso, tá? Ah, Passado isso, esse artigo 36, parágrafo 2º, né, o veto foi o parágrafo 2º, e para mim ele é um dos mais importantes dentro dos vetos que foram feitos, tá? Não sei se todos compareceram às reuniões anteriores, mas teve acho que a última reunião presencial do ano passado, a gente discutiu bastante sobre isso. Tanto o José Adriano, o Juninho, eles participaram muito dessa discussão, que está relacionado com questões, e eu coloquei essa observação para vocês, as nossas preocupações em relação a questões de responsabilidade, tá? Basicamente, o artigo 36, o que ele trata? O artigo ele trata sobre o recolhimento pelo adquirente nos casos em que o pagamento ao fornecedor seja realizado por meio de instrumento de pagamento que não permita a segregação e o recolhimento via split payment.
aquele bichinho de sete cabeças que nós conversamos na última reunião. Né? Até José Adriano, eu acho que é uma das pessoas mais recomendadas a falar sobre o tema e trouxe para a gente diversos insights na nossa última reunião. O que que esse veto ele traz para a gente? Ele veta uma condição de responsabilidade solidária, né? Então, como a gente está tratando a ideia da reforma é uma ideia de não cumulatividade, o veto ele nos traz é um veto bom para a gente, né? Que o que que ele dizia com essa condição de responsabilidade solidária? Se alguém anterior à cadeia não fez lá todo o recolhimento do crédito que seguiu para a gente na cadeia adiante, quem está na cadeia adiante tornava-se responsável solidário. Eu fico com muito medo disso. Se a gente for observar as legislações que tratam de retenção hoje, boa parte dela, elas nos colocam como responsável solidário. E estar responsável solidário quer dizer que eu posso ser cobrado em vez daquele anterior à cadeia, tá? Então, a solidariedade é um elemento muito importante. A retirada dela eu acho que faz todo sentido. Por quê? A gente não tem que ficar fiscalizando, a gente não tem que fazer o papel de fiscal da cadeia, né? Só que aí, isso não quer dizer que a gente vai ter ali todo a bênção para utilizar o crédito em cadeia não recolhido anteriormente, né? Isso não quer dizer que aquele crédito que teve um problema de não recolhimento lá atrás e que chegou para a gente, não vai ser glosado aí nas apurações tributárias, tá? Isso não quer dizer isso, só tirou a condição de responsabilidade solidária, que vamos dizer assim, eu também estaria responsável pelo recolhimento e poderia ser cobrado por isso, inclusive antes do meu anterior na cadeia, tá? Esse para mim, é um dos pontos mais importantes. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para interromper. Em sequência, a gente Ô vai. Luiz, Sim, José Adriano. deixa eu ajudar aqui a ficar ainda mais claro para o pessoal aqui. É, a gente tem duas situações. A gente tem uma situação em que acontece o split payment. E a gente tem a situação em que não acontece o split payment. Quando acontece o split payment, não há, não haverá solidariedade porque aconteceu o split payment, então foi pago o tributo e morreu, certo? O que foi vetado é a situação em que há o split payment ou que não há o split payment? Não há. São situações em que não há. Que não há, né? Então, beleza, que não Aqueles casos permita. que a gente conversou que ele não permite essa segregação do pagamento. Isso. Isso. Então, ó, nessas mudanças de idas e vindas da Câmara e do Senado, separou-se o que é split payment e o que não é, o que não dá para fazer o split payment. E aí o que ficou legislado é que quando tem split payment não há solidariedade e quando não há o split payment há a solidariedade. E aí o que foi vetado é o haver a solidariedade quando não há o split payment, certo? Isso, obrigado aí pelas colocações, Zé Adriano. A questão do split payment, como o Zé Adriano pontuou, não faria sentido algum a questão da responsabilização, É. porque morreu ali a condição da cadeia, né? Ele já distribuiu para quem de direito são os valores ali recolhidos, né? Então não faria sentido, mas na sequência, quando a gente tem o recolhimento próprio ali faria sentido ter a questão da solidariedade se quisessem ampliar a questão da responsabilização. O que fez foi tirar essa amplitude da responsabilização. Valeu, obrigado. Continua aparecendo aí para vocês, pessoal, a apresentação. Sim. Sim. O próximo Sim. ponto é o artigo 138. Esse é um outro tema polêmico, né? O artigo ele trata da redução do IBS e da CBS. Pela legislação, a gente tem a redução para os insumos agropecuários e aquícolas, né? Então, o que que acontece? Foi vetado o ponto em que previa
que o diferimento nas aquisições internas ou importações de insumos agropecuários e aquícolas seria finalizado com o recolhimento devido ao ajuste que tratava o parágrafo 4º. E o que diz esse bendito parágrafo 4º? Né? Esse parágrafo 4º, ele previa a regulamentação da forma de ajuste anual aplicável ao produtor rural não contribuinte de IBS e CBS, diferido em relação à parcela de sua produção, vendida para adquirente sem direito à apropriação do crédito. Então, eles vetaram esse ajuste anual e vetaram esse parágrafo que dizia sobre o diferimento nas aquisições internas. Tá? Então, esse eu acredito que tem um lobby muito forte do segmento para que haja derrubada, e obviamente ele deve ser enfrentado em possíveis vetos a serem derrubados. Né? É um ponto também muito relevante para o setor agropecuário e aquícola. Ô Luiz, eu estou anotando aqui para te cobrar depois. O que você falou que deve ser vetado, deve ser derrubado com certeza é o fundo imobiliário e talvez esse aqui, né? Isso, exatamente. Porque são os assuntos polêmicos, tá? Assim, mas pelo que eu tenho acompanhado, obviamente que esse termômetro é o que a gente vê sendo mais discutido no momento, tá? Basicamente, isso tudo vai depender da representação desses setores dentro do lobby que vai ser feito em relação às casas para possível derrubada desses vetos. Né? E aí, pessoal, derrubada de veto quer dizer que o texto volta para a legislação. Tá? Hoje, esse texto ele não faz mais parte da legislação publicada, até então. Tá? O outro ponto ele está relacionado com o artigo 183. Né? Aqui, o que diz? Esse artigo ele trata das pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao regime específico de serviço financeiro. Tá? O que foi vetado, o parágrafo 4º, ele previa que não estariam sujeitas a essas regras as organizações gestoras de fundos patrimoniais, cujas receitas não sofreriam incidência do IBS e CBS. Isso está relacionado com aquele ponto primeiro que nós conversamos logo no artigo 26. Né? É um veto relacionado. Tá? Na sequência, a gente tem a questão do artigo 231, também relacionado aos serviços financeiros. Foi vetada a disposição em que previa a aplicação de alíquota zero na importação, que aí eu estou falando da importação de serviço financeiro, tá? Sem prejuízo da manutenção do direito de dedução dessas despesas na base de cálculo do IBS e CBS. Aquele negócio, eu não estou permitindo, né? Eu estou vetando a disposição que previa a aplicação de alíquota zero, ou seja, vai ter a incidência do IBS e da CBS, mas eu posso utilizar o IBS e o CBS dessa importação de serviço financeiro como dedução, né, da despesa da base de cálculo no meu cálculo de IBS e CBS. Faz todo sentido, né? Se eu vou ter, eu posso deduzir. Na sequência, a gente veio para o artigo 252, que trata o IBS e o CBS incidem nos termos deste capítulo sobre as seguintes operações com bens imóveis. Né? E aqui a gente começa a ter alguns complicadores. O inciso terceiro do parágrafo primeiro estava lá no parágrafo primeiro o seguinte, está, né? Sujeita-se à tributação do IBS e CBS pelas mesmas regras da locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis. Então, o que foi vetado? Eles vetaram a incidência da... Deixa eu voltar aqui. Eles vetaram o inciso terceiro, mantido o parágrafo primeiro, tal como está, e o caput, que é o artigo 252. Né? Ali, o que aconteceu? Havia a previsão e há a incidência do IBS e da CBS nas operações com bens imóveis. Então, isso foi mantido. Aplicava-se as mesmas regras dentro da definição legal até então,
de tributação da locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis aos outros casos em que haja a utilização de espaço físico de forma onerosa. Então, a regra foi limitada aos casos de servidão, cessão de uso ou espaço, permissão de uso e direito de passagem, tá? Então, o veto ele tirou essa incidência, porque aqui a gente está sempre falando da regra de incidência, dos casos em que a gente tinha servidão, cessão de uso ou de espaço, permissão de uso ou direito de passagem. Citando um exemplo bem simples aqui, pensa o seguinte: a gente tem uma propriedade rural, de repente a gente tem um direito de servidão ali, que passa uma estrada no meio, vai precisar passar, o município vai precisar passar uma estrada no meio da nossa fazenda ou nossa propriedade rural. Isso é um caso de servidão. Tá? Aliás, de um direito de passagem, a gente cria a estrada, e o direito de servidão ele está muito relacionado também com aquelas estruturas de energia, né? Você tem o direito de servidão para que elas passem em determinadas áreas de terreno e tudo. Então, ele tirou isso da hipótese de incidência, mantendo as demais, tá? Que é uma alteração também que é importante. Essa, eu acredito que não vai ter derrubada de veto, tá? Eu acho que tende a ser mantido, vetado tal como está. No artigo 332, pessoal, e assim, me desculpe se eu estiver sendo muito chato com essa forma de apresentação, eu geralmente gosto de usar imagem, gráfico, etc., mas aqui porque a gente está falando de texto de lei mesmo, né? Então não tem como muito fugir disso aqui. No artigo 332, parágrafo 2º e artigo 334, também tiveram algumas modificações, né? Foi vetado o parágrafo 2º do 333, que previa a intimação por via postal ou edital como alternativa ao domicílio judicial eletrônico. Isso vai de encontro com o que está sendo desenvolvido, inclusive pelo CNJ, que é a concentração de todas as intimações pelo domicílio judicial eletrônico. Então, faz sentido esse veto, né? Ele quer concentrar tudo ali e inibir outras formas de intimação, para que a coisa não se pulverize, né? Eu vou ter, o ente lá vai, por exemplo, a gente recebe uma intimação, seja em processo judicial, seja em processo administrativo, é muito melhor para nós que ela esteja concentrada num formato só, porque senão a gente tem que acessar vários meios e acompanhar vários meios que podem ser utilizados para intimação. Né? Todos sabem que a gente teve um cadastramento, inclusive compulsório, das empresas ao domicílio judicial eletrônico, há pouco tempo atrás. Né? Então, é fundamental que vocês acompanhem isso, né? Que dentro das empresas todos fiquem muito atentos ao domicílio tributário eletrônico, domicílio judicial eletrônico, desculpa, porque todas as intimações, citações, elas vão acontecer ali dentro, tá? Isso é muito relevante, especialmente para os jurídicos internos das empresas, né? Ter total atenção a isso. Na sequência, a gente vai para o 413, inciso 1. O artigo 413, ele falava do nosso tão discutido futuro imposto seletivo, né? Que já está dentro do escopo da lei complementar. Era de uma hipótese de não incidência. Né? O que aconteceu aqui? Com a retirada dessa não incidência, ele trata da hipótese de não incidência do imposto seletivo no seguinte caso: foi vetada a hipótese de não incidência sobre exportações para o exterior de bens e serviços que o artigo 409 relaciona. Então, é essa relação aí do artigo 409, em momentos de exportação, haverá aí a incidência tanto do imposto seletivo, né? Nesse caso, assim, as justificativas de veto, às vezes a gente vai. Não sei se alguém teve curiosidade de olhar as justificativas de veto. Às vezes a gente se depara com as justificativas que a gente fala, nossa senhora, não sei o que eles tentaram justificar aqui, porque não faz o menor sentido. Aqui, eu acredito que está muito relacionado com questões de descarbonização e etc., né, que são programas que o Brasil aderiu. E aí,
Quando a gente está falando do bendito imposto seletivo, ele tende a incidir em situações que a gente vai ter situações nocivas à saúde, e etc., né? Entes poluentes. Então, ali a gente tende a ter atividades poluentes, a gente tende a ter um agravamento da tributação, que segue a linha já da seletividade do IPI, né? É muito próximo à conceituação. É, então, a gente passa a ter ali para as exportações também. Esse eu acho que é um ponto importante, e que vai ser muito debatido. Se tiver um lobby bom, e eu espero que tenha, isso precisa ser barrado, a gente tem que ter uma derrubada de veto aqui, até pelo conceito amplo do imposto seletivo, né? A forma como a legislação está posta, a gente vai ter muita discussão sobre incidência de imposto seletivo, porque ficou vago, o conceito está vago, e quando o conceito está aberto, abre espaço para tudo ter incidência aí desse aspecto tributário do imposto seletivo. Tenho muita preocupação com o imposto seletivo. Diga, José Adriano, estou vendo que você está um pouco até apavorado aí para Tô com medo de comunicar algum. ser, tô com medo de ser para o próximo slide. É, o interessante aqui esse veto, e aí concordo com você também que ele deveria ser derrubado, né? Por quê? Porque um dos benefícios da reforma tributária é garantir a competitividade global, né? Então, na Sim, hora que você tem imunidade para as exportações e que quem exporta, né? Porque também é bom sempre a gente aproveitar a oportunidade para a gente lembrar de alguns pontos da reforma, né? Porque é tanta coisa que a gente não consegue absorver tudo. Então, as exportações elas são imunes e quem exporta tem direito amplo ao crédito. Então, a exportação vai ser imune e ele vai poder tomar crédito de tudo que ele comprar ou tomar de serviço. E aí, o que esse veto tá fazendo é fazendo com que esses exemplos aqui que você, né, exemplos não, na verdade são exaustivos, né? Que esses casos que você colocou aqui na tela, então quando o Brasil for exportar um veículo, por exemplo, apesar da exportação ser imune, ela terá um imposto seletivo. Então vai fazer exato. com que o veículo, né, perca um pouco de competitividade. O quanto é esse pouco ou muito, né, não perca uma parte da competitividade. Então ele vai estar onerado com o imposto seletivo, né? Então, a expectativa, o pleito é que isso não aconteça, né? Que, na verdade, a imunidade também seja ampla, assim como né, o direito ao crédito, né? Esse caso é um impacto direto na competitividade, né, José Isso Adriano? aí. Na medida em que o nosso produto fica mais caro para chegar lá fora, a gente sabe do tamanho do nosso custo Brasil para produzir, né? E obviamente que a imunidade ela nos ajuda a ser mais competitivos, que eu estou deixando de onerar, obviamente que essa oneração ela é transferida no preço, né? Então o produto fica mais caro e eu passo a ter dificuldade de competir com outras nações, né? Aqui eu acredito que será derrubado, né? Eu espero que sim, né? Até sobre a questão do imposto seletivo, a gente pode Fazer um até Google, Marta. tomar esse Quer que a gente tema faça para um a gente Google, mandar discutir. alguém na casa dele para que essa exata? Peraí que tem alguém com o Alguém, microfone aberto aí. Responde, né? essa, Vamos essa fechar. questão do imposto seletivo, eu acho que é um elemento para a gente trazer para uma das próximas reuniões. Porque ele também vai dar pano para manga, né? A gente vai ter muita coisa para discutir a respeito dessa incidência, os aspectos do imposto seletivo, então, especialmente nas atividades relacionadas a bens minerais, a gente vai ter muita coisa para discutir em cima disso. Isso aí. Adiante, né, a gente tem o artigo 454, parágrafo 1º, inciso 2, né? Aqui basicamente é o seguinte: aqui fala que a partir o caput, tá? A partir de 1º de janeiro de 2027, segue a nossa cronologia de implementação da reforma tributária.
as alíquotas do IPI ficam reduzidas a zero para produtos sujeitos a alíquota inferior a 6,5%, tá? Previsto na tabela de incidência do IPI, na TIP vigente em 31 de 23, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Aqui, alternativamente, também teriam direito ao crédito presumido os produtos que atendessem a esses critérios, mas estivessem sujeitos à alíquota de IPI prevista na TIP de 31 de dezembro de 23. Entretanto, com essa alternativa vetada, a gente passa a ter um problema ao direito do crédito presumido. Aqui eu acho que também vai ser um ponto de muito debate no Congresso e pode ser que a gente tenha alguma alteração, né? E quando eu falo no aproveitamento do crédito presumido, a gente está garantindo também competitividade, né? Que eu estou desonerando a cadeia e todos nós sabemos que o IPI ele é muito pesado para a indústria, né? Eu costumo tratá-lo como imposto da desindustrialização, né? Isso para nós é um grande problema. A gente tem, em relação ao artigo 462, parágrafo 5º, né, que também estamos falando de concessão de crédito presumido de BS, tá, relativos às importações de bens materiais para revenda, né, presencial na área do livre comércio, e aí aqui a gente está falando especificamente da área de livre comércio. O parágrafo 4º, ele trata das hipóteses em que o importador deverá recolher o IBS correspondente, né, ao valor do crédito presumido, deduzido do valor devido nas importações. Esse parágrafo 4º, ele está mantido, tá? Ele está mantido. O que foi vetado? Foi vetado o parágrafo 5º, que permitia a possibilidade de apropriação do CRED-BS quando ocorresse o recolhimento no molde do parágrafo 4º. Então, é uma vedação ao crédito presumido, que eu também acho que é um problema e a gente precisa que seja enfrentado e que o veto também seja derrubado. Assim, José Adriano, até porque você está anotando aí as minhas ponderações em relação a possíveis derrubadas, isso tratando muito como o meu sentimento, né, e experiência em tratar com empresas de diversos segmentos diferentes, a gente entende que todos esses elementos eles fazem diferença em toda a cadeia, né, e fazem diferença na sobrevivência de boa parte de algumas empresas, na melhoria de competitividade. Então, a gente sabe que o elemento crédito ele é muito importante para toda a estrutura, né? Na sequência, a gente teve vetado o artigo 494, né? O 494, ele basicamente tratava do seguinte, nos regimes diferenciados de dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, medicamentos, insumos agropecuários e aquícolas, ou seja, tem um pouquinho do elemento de veto anterior, há permissão para que seja ditado um ato conjunto do chefe do Poder Executivo da União e do Comitê Gestor do IBS. Esse comitê gestor é aquele que vai ser criado pelo PL 108, tá? Ele permitia que isso acontecesse a cada 120 dias, para incluir novos itens no respectivo anexo. Então, foi vetado. Então, não vai poder ser por ali mais. Era um mecanismo facilitador, vamos dizer assim, de novos elementos serem incluídos ali, tá? Esse eu acho que vai ter um pouco de dificuldade de derrubada. Eu acho que é um dos que vai ser mantido. O artigo 495, ele é menos importante para nós, mas eu considero ele importante para a administração fazendária, né? O 495 ele recriava a Escola de Administração Fazendária na estrutura básica do Ministério da Fazenda, né? Mas a proposta foi vetada. Essa escola de administração fazendária está relacionado aqui com o artigo 536 também, da parte de remuneração dos servidores que fariam parte desse conjunto. Ela trazia ali N situações, entre elas momentos de reunião desse setor, que é encabeçado por auditor fiscal, né, que seria ali, vamos dizer,
a pessoa à frente da escola fazendária, e que eles, dessas reuniões, trariam diversas opiniões, né, que seriam publicadas. Então, eram momentos como esse, né, que a gente está tendo aqui de discussão tributária, com publicação de orientações, tá? Então, eu acho que ele era importante, mas eu acho que não vai ser derrubado, vai ser mantido, especialmente porque a consequência dele é um aumento da remuneração, né? Vai ter remuneração extra para essas pessoas que compõem essa estrutura e vai de encontro com questão de redução de custo, né? Que o governo tem e precisa, né? Com urgência, trabalhar do gasto público. O outro elemento ele está relacionado com o artigo 517, e se vocês forem verificar lá adiante do artigo 517, ele traz uma série de modificações na Lei Complementar 123, né, que trata do Simples Nacional. Eu acredito que a gente não tenha aqui tantas empresas que façam parte do Simples Nacional, mas o caso é o seguinte: foi vetada a inclusão da hipótese em que o optante pelo Simples Nacional continuaria obrigado a recolher o IBS e o CBS incidentes sobre as operações sujeitas ao regime de substituição tributária no âmbito do IBS e CBS. Então, eu acho que também não faz sentido nenhum, isso vai ser mantido, né? Aqui, no ponto adiante, basicamente foram vetados no anexo 16 os itens 1.4, 1.5, 1.8, 1.9. O que é esse veto? Aqui é o seguinte: são itens, né, uma lista de bens e serviços relacionados à soberania, à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, submetida à redução de 60%, né, da alíquota de IBS e CBS, ou seja, com a retirada deles, eles vão ter a incidência de alíquota integral, né? Então, a gente tem aqui alguns itens que são relacionados à prestação de serviço, por exemplo, motivada. Deixa eu ler eles aqui para vocês. Vetadas as previsões de redução de alíquota para serviços de segurança, serviço de sistema de segurança, seguro para casos de dispositivos com dados pessoais, né, furtados ou roubados, pendente de classificação, além de serviço de proteção e ressarcimento de transações bancárias indevidas, motivadas por furto, roubo ou sequestro. Então, assim, esse aqui eu acho que também vão ter uma dificuldade de restabelecer o desconto de 60% com a retomada deles, né? Só que aqui a gente tem interface do setor bancário, né? Então, a gente sabe que a força é grande, pode ser que